certeza. Agora, o que aconteceu muito com ele, eu achei, na época, ele foi muito queimado, porque ele custou um mundo de dinheiro, ele é bom jogador, e o técnico agora que saiu, o Tite? o Tite, eu achei que o Tite andou dando umas queimadas nele, porque um jogador da qualidade dele, ele precisa criar ritmo, ele precisa jogar. A gente foi jogador. Ele precisa jogar, ele precisa estar em campo. O Tite punha ele meio tempo, 15 minutos para acabar, 20 minutos para acabar, ficando um monte de tempo fora, ele quase que foi o artilheiro do Corinthians durante a temporada. Então, pô, como é que põe um jogador goleador no banco? Ele tinha que ficar junto com o povo para criar ritmo. Não. Aí punha ele, o time perdendo, o time empatando, o time 0-0, isolado lá na frente com esse esquema do Tite de meio de campo, segurar, a bola só chegava quadrada nele. Ele teve a infelicidade de andar perdendo uns gols feitos, uns gols importantes que poderia resolver. Pênalti. Isso perde mesmo, né? Você entendeu? Isso é normal, pô. Qualquer jogador perde, né? Não, isso aí é. O Bocão tava falando não existe. Na entrevista dele. Eu vi. Falou que perdeu o pênalti, claro. Foi bater, perdeu, depois foi bater, perdeu de novo. Não isso tem, é natural. Né? Natural, isso aí acontece. Mas tá. Vamos começar uma conversa aqui com o Zé Pneu. Tenho bastante orgulho da história que vocês fizeram aqui em Tupi. E é um prazer e obrigado por você ter recebido a gente aqui na sua casa nesse domingo de manhã. Hoje é dia 5 de janeiro de 2014, chegamos em 2014, né? Graças a Deus. Então, obrigado por você nos receber aqui. Estamos falando de futebol da época do Tupi Esporte Clube. E você jogou nos bairros como o Booking, mas você também jogou no campeonato profissional. Segunda não divisão. sei se era segunda. Você sabe que até hoje eu não sei, eu ainda não consegui definir que tipo de divisão que o Tupi jogou. Se era terceira, se era segunda. Não, na realidade, Tupi Esporte Clube, na nossa época, não chegou a jogar divisão nenhuma. Não? Não. No nosso tempo. No seu tempo? No nosso tempo. Nós fazíamos vários jogos na região, aqui toda a região que não fazíamos. Só que profissionalmente não. Nós, no caso de Book, Nezinho, na época era o Jorge Belazzi, foi o Nenzinho. Nós fomos para o Dracena, disputando lá a terceira divisão. No Dracena. Você jogou lá também? Joguei lá também. Nós disputamos 2 anos pelo Dracena. Porque quando houve aquele campeonato intermunicipal, que até há poucos dias nós estávamos conversando, eu falei que ali não era campeonato, era guerra, onde o Book citou que eu fiz os 5 gols nas finais entre nós e Monte Castelo. Então, daquela época, daquele campeonato, é que o Dracena nos levou para lá para disputar profissional. Então, na época, levou o Book, o Jorge Belazzi, o Lelinho, que era meio de campo, e eu. Sim. Então, nós éramos em 4. Você lembra que ano que era isso aí? Se fosse o Book, falava. Você falou assim que você não guarda data, né? Por isso que eu falei pra você, o Book tem uma cabeça fabulosa e eu nesses negócios eu sou falho. Mas, dando uma voltada assim ao tempo, eu casei em 70. Isso deve ter sido em torno de 67, entendeu? Foi antes de você casar. Porque eu casei com 24 anos, né? Então, antes de eu casar, quer dizer, nessa época eu deveria ter uns 20. Né? Então foi naquele auge da gente, né? Que a gente gostava de jogar e jogava um pouco. Então foi mais ou menos esse ano aí, 68, 67. Já que você está falando de data de aniversário, você nasceu onde? Quantos anos você tem hoje? Eu nasci distrito de Diniz, hoje é município. Na época era distrito de Promissão, né? Município era Promissão. Eu nasci em 20 de março de 1946, estou com 67 anos. 67 anos. Essa geração está mais ou menos todo mundo com a mesma idade. Né? Exato, ele era um para lá, outro para cá.
Aí você veio pra Tupi e tal. Então, aí eu vim para Tupi Paulista com 3 anos de idade. 3 anos? 3 anos de idade. Nós chegamos aí você aqui. praticamente morou quase todo o tempo da sua Quase vida todo o tempo. Aí eu, em 81, eu fiquei até 81, né? Dessa época até 81. Quer dizer, eu tinha 3 anos de idade. E depois eu passei 10 anos em Cáceres. Cáceres, né? De 81 a 91. Que você falou que o Badu foi visitar você lá. Na época, né, os pais deles moram até lá Mora hoje, né? Moram lá em Cáceres. E o Badu esteve, inclusive, 2 vezes lá, né? Que ele vivia no mundo. Cada vez que ele vinha de um país. E a gente, foi a última vez que eu vi o Badu, foi nessa época que a gente estava em Cáceres. Depois ele sumiu. Aí em 91 eu voltei para cá também, embora. Ó, só para você ter uma ideia, além de eu gostar muito dessa história do Tupi e ver o Tupi jogar, eu gostava muito do Bucão, porque o Bucão foi meu professor. E ele foi professor de educação física e de desenho e geometria. E é assim, ó, só para você ter uma noção de como isso entrou na minha cabeça e a saudade que eu tenho disso. O Bucão, na verdade, ele representava para mim quase que um Neymar na minha cabeça, um ídolo. Certo. Só que era um Neymar que às vezes eu via jogando bola e às vezes ele entrava na minha sala de aula para dar aula para mim. Correto. Então, foi muito forte a história do Bucão na minha vida, na minha cabeça. Correto. Como ídolo. E o Bucão, eu falei pra ele, você é meu ídolo, eu admiro muito você. Falei dessa vez que eu fui na casa dele há 1 ano e pouco atrás. Foi no meio de 2012, aquela entrevista que você viu. Aí eu perguntei pra ele se ele tinha um ídolo, ele falou que o ídolo era você. Então eu tô te falando isso só pra você ter uma ideia de como que ele falou assim, ó, o ídolo entra na cabeça da gente e a gente não sabe por quê. Exatamente. Por que você acha que você é o ídolo do Bucão? É difícil responder, porque, veja bem, nós jogávamos na frente, né? O Buc e eu. As nossas características eram idênticas. Era fazer gol, era dar trombada, porque nós não fomos craques, não. Craques, eu já citei naquela conversa que nós tivemos, que eu vi aqui em Tupi, um dos melhores jogadores que passou por aqui, Dracena, Fodarjo, o Badu, o Dema, né? Esse sim eu considerava craque, né? E para dizer por quê, eu não sei, porque talvez da nossa amizade, de como, porque eu gosto muito do Buc até hoje. Todas as vezes que ele vem aqui a Tupi, ele me visita, vai lá na minha lojinha me ver. Agora, eu não tenho ideia, porque talvez eu seja 1 ano ou 2 velho, 1 ano ou 2 mais velho que ele, talvez. Eu acho que deve ser a mesma idade. Então veja bem, talvez porque uma vez a gente conversando, ele falou assim, Zé, eu gostava demais de ver você fazer gol. O tanto que você vibrava. Né? Então veja bem, talvez isso aí entrou um pouco na cabeça dele, a maneira como a gente vibrava e a gente gostava e, né, se manifestava. Então isso aí talvez tenha ficado na cabeça dele, mas ele, pra mim, ele foi muito mais jogador do que eu. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Ele chegou a disputar lá em Araraquara, né? Ele disputou em outros lugares por aí. Ele jogou no estádio da Fonte Luminosa, falou. Isso. E falou que ele jogou no estádio do Palmeiras, eu esqueci o nome agora. Então. Aquele estádio do Palmeiras lá em São Paulo. Eu não sei que campeonato que foi, mas ele chegou a falar. Jogou muito, jogava muita bola, tinha muita raça e muita qualidade. Qualidade, né? E muita força física. Ele botava a bola na frente até logo. Ninguém pegava? Não, ele tinha uma velocidade violenta. Eu joguei bola com ele e ele fez isso comigo muitas vezes. Não, ele jogava a bola na frente, meu filho, só se o cara passasse a rasteira mesmo, segurasse, porque ele não segurava ele era muito. Ele tinha muita qualidade, tinha uma velocidade. Chutava muito, chutava com 2 pés e corria. Eu, há muitos anos atrás, eu casei em 70. Foi logo depois dessa fase, eu me formei
e eu fui fazer um estágio em Curitiba, contabilidade, numa empresa grande, que era muito amigo dos meus tios aqui. Sim. E lá eu comecei a brincar nos varzianos lá. E na época eu fui convidado, naquele tempo tinha o Água Verde, que juntou com o Coritiba, os Coxas. Ah, sim. Era Água Verde e Curitiba. Sim. Mas o Água Verde era um time meio pequenininho, né? Mas estava iniciando. E os caras me convidaram para ir treinar lá. Ah, é? Eles começaram a me ver jogar na várzea lá com o contador da empresa na época, né? Que ele gostava da barbaridade, né? Até não esqueço nunca, nós estávamos jogando e um pouquinho para trás da grande área assim, a bola veio, eu matei e mandei, sabe, a bola lá dentro. Aí um cara lá fora gritava assim: Nilton, contrata esse cara. Nilton era Nilton era o contador da firma, que era meio dono. Nilton, contrata esse cara, contrata esse cara. Ele queria que eu jogasse onde? No Curitiba ou no Recife? Foi no Curitiba, pra mim treinar, fazer um teste lá. Quantos anos você tinha? Mas aí eu vim embora, 22 para 23 anos. Dava pra jogar sossegado. Mas aquela época eu tava voando. Mano. Você de posição assim natural, você era o quê? Centroavante, camisa 9. Dentro da área. Dentro da área, né? Hoje é diferente, né? Mas Você jogou com o Nezinho? Jogamos com o Nezinho, jogamos aqui no Tupi Esporte Clube. Você jogou no Tupi e no Dracena. Dracena, E como você jogava? O Nezinho também era centroavante? Também era centroavante. E como cabia vocês dois? Só que, isso que eu ia falar pra você, foi numa época meio diferente. Ele disputou, acho que um campeonato, eu disputei outro. Mas junto, na mesma época não. Não, na mesma época não. Eu não lembro. Na mesma época, então, na mesma época minha, tinha outro, tinha o Baixo, tinha o Velho, que era depois desse velho, que sempre foi muito bom centroavante de Dracena, ele já estava parando quando eu estava iniciando, que nós fomos disputar pro Dracena. Ele já estava com uma idade, mas ele era bom, jogava. O Baixo, o Rato, na minha época, o Mauro, o Garça, o Chita, lá em Dracena. Esse Dracena. Agora o Tupi é aquela turminha nossa, né? Era de Cão, Jorge. Elinho. Tem foto, mas na foto do pessoal da camisa azul não tava você, tava o Nezinho. Aí você já tinha saído. Isso. Eu me lembro, o Bucão falou que você ficou o tempo todo aqui em Tupi, mas eu me lembro que teve um tempo, que é esse tempo que você está falando do Curitiba, que você meio que apagou da memória nossa aqui, minha. Certo. Então foi o tempo que você foi morar fora daqui. Exatamente. Aí foi o tempo que o Nezinho começou a jogar junto com o Bucão. Eu já não estava mais aqui. Você já não estava mais aqui? Não estava mais aqui, exatamente. Deve ter sido esse período aí. Tá. Aí você jogou muito campeonato de bairro. Aqui na nossa região aqui. Como que eram esses campeonatos? Esses campeonatos eram legal, que a gente... Primeiro foi aquela época do Joaquim, seu Joaquim, o time do seu Joaquim, né? Depois... Como que era o nome desse time? Era esse nome aí? Eu lembro mais. Não sei se era Palmeirinha. Acho que era Palmeirinha, se eu não me engano. Que aquela... Tive comentando com você que a gente pagava o caminhão, né? Vamos falar sobre pagar o caminhão, que é muito engraçado essa história. A gente pagava o caminhão, a gente comprava a meia e o calção. E naquela época, o coitado, o seu Joaquim sempre foi muito pobre e tal, mas ele conseguia sempre um joguinho de camisa para nós. Isso. Então, essa época é época de criança, né? De jovens e tal. A gente tava iniciando, tudo molecada, 13 anos, 14 anos, por aí, né? Então, tem uma passagem muito importante, rapaz, que eu não esqueço. Nós começamos a usar chuteira, porque era tudo descalço, né? Era tudo descalço. Opa, descalço, ninguém tinha chuteira. Ninguém usava um tênis, nada, era descalço. Chãozão batido, era um outro. Porque descalço é bom, porque você tem muita estabilidade, né? Mas era um outro campo aí que a gente ia que tinha uma graminha. Bom, aí nós começamos a usar chuteira, fomos em Guataporanga jogar. Vamos lá em Guataporanga. Chegamos lá em Guataporanga, tal. Todo mundo botou a chuteirinha, tá? Quando entramos em campo, os caras falaram assim: não vai dar, nós não usamos chuteira.
Eles não tinham chuteira. Outro time? O deles não tinha chuteira. Aí tiveram que tirar? Tivemos que tirar a chuteira. Aí, naquela época, o Dárgio era recém-chegado em Tupi. Fazia pouco tempo que o Dárgio tinha chegado em Tupi. E ele já era craque, sabe? Ele era craque mesmo. No nosso, ele despontava muito. Nós ganhamos de 7-0. Lá em Guataporanga. Eu fiz 6 gols, ele fez 1. Só que ele me deu 6. Eu, camisa 9, ele jogava pra mim, eu só empurrava. Ele driblava 4, 5 caras. Não é o futebol de hoje, claro, né? Sim. Mas o Dárgio era pra. Naquela época não tinha. Ele foi chamado pra jogar em vários lugares, mas o bicho era vagabundo. Não queria, né? Fazer física, nem pensar. Não. Mas de jeito nenhum. Pra jogar futebol tinha que buscar o bicho na casa dele. Era sossegado. A gente marcava naquele tempo futebol de campo, futebol de salão, vamos sair tal hora. Aí tava todo mundo chegava adiantado, ficava ali batendo um papo, até o povo se reunindo. Cadê o Dárgio? Cadê o Dárgio? Cadê o Dárgio? Ligava na casa dele. Eu tô aqui. Mas assim, tá bom, nós vamos te buscar. Futebol de salão, à noite a gente saía daqui, normalmente à tarde, no sábado, para jogar em tal lugar. Cadê o Dárgio? Tinha que passar na casa dele. Tinha que buscar? Mas, e outra coisa, se não desse chuteira e tênis pra ele, ele não jogava. Nós todos comprávamos. Mas ele tinha que dar.